Oi, gente. Hoje a gente está começando um projeto novo, um projeto onde nós iremos contar as histórias de missionários, de pessoas que têm se dedicado para a obra do Senhor. Hoje eu estou com o missionário Fernando Basso, que vai contar um pouquinho da história dele, assim, que é realmente muito abençoada. Só para dar a deixa, assim, ele já está há 5 anos com a família, a esposa, os filhos, na ilha de Madagascar, no continente africano. Só daí já dá para você saber um pouquinho, né, o que Deus tem feito através da vida dele, da esposa dele e dos filhos. Fernando, queria que você me contasse agora, né? Todo mundo quer saber, porque tem um começo, todo mundo tem um começo. O chamado missionário não é uma coisa fácil, né? Eu acredito que não vem de um dia para o outro, de uma hora para outra. E como é que foi com você? No meu caso, demorou 10 anos para que eu pudesse, de fato, entender. Então, assim, eu me formei em engenharia agronômica na minha cidade, que eu moro no Paraná, e eu comecei a trabalhar em uma multinacional e tinha uma vida muito estável, mas de fato aquilo não era assim, não preenchia todos os vazios da minha alma. Então eu comecei em 2003. Em 2004, eu lembro que a minha mãe escreveu, toda mãe escreve, né, para os filhos, minha mãe escreveu que a felicidade completa não era nas posses que nós teríamos, mas era em Jesus. Muito sábio. E eu fiquei assim, bravo com aquilo, que risquei até com a caneta, eu lembro até hoje. E falei, que Jesus nada. E fui viajar, fui fazer meus compromissos com os meus clientes, fui trabalhar, eu era representante da empresa. Mas naquele ano de 2004, assim, eu de fato não me sentia feliz com tudo que eu tinha dos benefícios de uma grande organização. E foi um dia que Deus tocou meu coração. Eu era membro da primeira igreja batista lá de Campo Mourão, no Paraná, mas nós nos desviamos da igreja, do evangelho, e saímos da igreja. Se diz você e sua família? Não, só eu e meus irmãos. A minha mãe continuou sempre crente, sempre fiel ao Senhor. Minha mãe é do grupo Desperta Déboras, que oram por filhos desviados. Ela é coordenadora lá no estado do Paraná. E eu creio assim que parte do que Deus fez na minha vida foi pela oração das Déboras, né? E em 2004 eu tive minha experiência com Cristo, que foi algo real, profundo na minha vida. Então, um dia eu não queria nada com Jesus, no outro dia eu era apaixonado por Cristo, porque a minha vida mudou. E desde então, eu comecei a testemunhar para as pessoas sobre Jesus, falar para os meus chefes, para os clientes. E um dia eu falei para alguém, não lembro quem era, eu falei, olha, eu vou para a África. Você é doido, cara. Você tem uma vida boa aqui, você trabalha na multinacional, você pode crescer na empresa, ter um cargo importante. Depois eu fiz pós-graduações e tal. Mas aquele negócio no meu coração ardia demais. E eu comecei a me envolver. Eu me envolvi com Portas Abertas, com o pastor Eli Nunes, que era coordenador do Portas Abertas. Né? E depois comecei a me envolver com missões. Fui coordenador de missões da minha igreja. Depois, quando eu voltei para Cristo, eu voltei para a Igreja Presbiteriana Renovada. E aí um dia não aguentei mais. E eu lembro, eu morava em Pato Branco, no Paraná, e Deus falou comigo, quero saber se você vai ou não. Nossa, foi um, assim, tipo um ultimato, né? Mas com muita graça, com muito amor. A voz de Deus foi realmente a voz que eu nunca esqueci, uma suavidade e amor e graça que me compungiram. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei assim, Deus, eu nem sabia falar com Deus, né? Falei, Senhor, conta comigo. Então eu pedi demissão da minha empresa, em uma semana eu fui demitido, e aí fui pro seminário, assim, sem saber muito para onde ir, sem direcionar. Eu ouvi uma história legal esses dias, que a vontade de Deus é que nem porta de shopping. Você vai indo, de repente ela abre, você vê e vai. Adorei a comparação, porque é exatamente desse jeito. Você não sabe o que vai acontecer, de repente Deus abre e você, nossa. Então eu fui pro seminário, conheci minha esposa, Janaíne, nós temos 2 filhos agora, vai nascer o segundo. O primeiro chama Benício. Ele se considera um africano branco. Ai, gente. E nós levamos ele para ele. Nós nos conhecemos em Brasília, aqui no seminário. Nos casamos. Depois fizemos a missão além, para linguística e tradução das escrituras, a antropologia, sobrevivência na selva. E aí fomos para Madagascar, onde eles precisavam, a organização precisava de alguém para trabalhar com agricultura. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo fica muito em dúvida, né? Como saber para onde eu vou? Como saber que lugar que Deus quer me mandar? Porque quando a gente pensa em missão, né? Porque todos nós temos um chamado missionário, né? Eu também, isso arde muito no meu coração.
E eu fico assim, Senhor, para onde o Senhor quer me mandar? Qual país? É no meu bairro? É na minha igreja? Ou o Senhor quer que eu vá para fora? Como que foi isso com vocês? Conosco foi assim, nós estávamos no último ano de seminário e todos nos perguntavam, para onde vocês vão? Qual povo? Pergunta clássica. E nós falamos assim, não sabemos. Mas era assim, toda semana tinha alguém nos perguntando. Até a nossa igreja, para onde vocês vão? Já decidiram? Não sabemos. Não sabemos. Fomos em conferências missionárias, fomos em projetos de divulgação para ver se aquilo despertava, né? Se Deus despertava falava. aquele país ou aquele povo. E nada. Meu Deus. E de repente, assim, na última hora, nós precisamos tomar uma decisão para onde ir. As coisas de Deus sim, foram super claras. Nós sentimos paz de ir. Foi nos oferecido pela MIAF, que é a nossa organização, em parceria com a AMEL, Associação Missionária das Evangélicas Livres do Brasil, um campo missionário que precisava de um engenheiro agrônomo. Então, casando tudo, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Nada. Então eu acho que assim, qual é a coisa mais importante para você conhecer e saber para onde você vai? Marcos capítulo 13 diz assim, depois de subir ao monte, Jesus chamou aqueles que ele quis para estar com ele. Eu creio que é desse relacionamento de oração e desse se relacionar com Cristo é que ele vai nos mostrar. A intimidade. De intimidade com Jesus. E ele vai nos direcionar e vai te dar paz, né? Porque a paz de Cristo excede o entendimento. Bom, então foi assim. Vocês foram para Madagascar, Sim. né? Nós nem sabíamos que existia Madagascar. A gente sabe pelo filminho, Pelo né? Pelo desenho. Porque quando fala Verdade. de Madagascar, infelizmente, né? Só vem... A gente tem que conhecer a fundo, né? A cultura. Porque existem muitos povos aí pelo mundo. Sim. E como é que foi a experiência lá? Estando lá? Nós fomos, após ter feito treinamento de sobrevivência na selva, antropologia cultural, antropologia da religião, o choque inicial foi muito grande. A nossa comunidade fica a 780 quilômetros da capital, nós não temos água encanada, não temos luz elétrica, como é natural para quem quer trabalhar num povo não alcançado, mas com certeza. Essa questão de, é tranquilo, eu tomo banho de banheira, 1 dia, 2 dias, depois você começa a pensar. Então nós tivemos um choque cultural, que eu digo assim, que foi um milagre de Deus, durou 1 dia. Nós chegamos e eu chorei. E eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estávamos já 1 semana sem poder comunicar com a família, porque não tinha telefone, não tínhamos número do país. Nós chegamos lá, era uma casa muito simples, uma casa do povo, de barro, muito simples, de chão assim batido, não de barro, mas de um cimento muito simples, e eu chorei. Eu chorei demais. E nós oramos, eu e minha esposa. No outro dia nós acordamos. Aí eu olhei para ela e falei assim, amor, nós viemos aqui porque Deus nos chamou, nós temos convicção disso. Temos? Temos. Então vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas, né, e trabalhar. Vamos embora. Isso foi quando? Isso foi em 2013, outubro de 2013, quando nós chegamos no campo lá para trabalhar com esse povo que chama Bara, que é um povo não alcançado ainda pelo Evangelho. Como que foi a adaptação e a evangelização desse povo? Nós começamos aprendendo a língua, não é uma língua fácil. Eu vi um pouquinho você falando assim, eu fiquei, nossa... É uma língua aglutinante, para quem estudou linguística, sabe que é uma palavra que ela emenda todas as palavras. Talvez nós que somos do Sul, nós entendemos que nós falamos meio cantado. A gente fala. E emenda uma palavra com a outra. Então... é uma língua mais difícil de aprender, nós não tínhamos professores para ensinar, então nós fomos no dia a dia. Foi na raça mesmo. Eu lembro um dia, foi interessante, eu queria comer ovo. Já fazia 1 mês que a gente comia só arroz e mandioca e algumas coisas que nós tínhamos trazido da capital. E eu falei, eu quero comer um ovo frito. Adoro ovo também. E eu não sabia falar a palavra ovo. E eu fui na vendinha que tinha lá, e o povo Bara tem uma particularidade, eles não podem apontar com o dedo como nós fazemos, porque é falta de educação. Para qualquer coisa? Para qualquer coisa, nada. Eles usam a boca. Então, é assim, eles fazem assim com a boca, o sinal com a boca. Então, quanto mais distante está aquilo que você deseja, mais longe vai os seus lábios. Gente. E aí eu fui pedir ovo e eu não sabia. E eu olhava para o cara, eu não podia apontar, eu escondia as mãos e apontava assim e fazia. E o cara não entendia. Daí Deus me deu uma ideia. E eu olhei assim, e eu falei assim... E olhei pra ele e fiz assim. E ele me deu 6 ovos. Meu Deus, ele entendeu na hora. Entendeu na hora. Foi isso, acho que mímica funciona bem. Funciona em qualquer lugar do mundo. Muito bom, adorei então a história. Então foi assim, foi bem difícil a gente aprender. Hoje nós não falamos 100% da língua, nós estamos lá quase 5 anos, né?
não falamos assim 100% da língua, mas consegue nós se comunicar comunicamos. bem. No dia a dia nós conseguimos nos comunicar com o povo. E evangelização, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é o que mexe, né, com todos nós. Nós moramos entre um povo que culturalmente é considerado ladrão de gado e feiticeiros. Então nós moramos isolados nas montanhas de Madagascar, ao sul. Então quando alguém entra na internet e digita lá Madagascar, parece aquelas praias lindas do norte. E realmente eu também existe. Realmente vi umas fotos assim paradisíacas. Você pode ir para Nucibê ou as ilhas de Santa Maria, os arquipélagos mais ao norte da ilha, que são lindíssimos, mas é lugar para turista. Nós vivemos numa sociedade com menos de R$1 por dia, talvez menos 50 centavos por dia o povo sobrevive, que é um povo animista que adora os espíritos e as árvores, e os lagos e as pedras. E eles têm um histórico com relação ao cristianismo muito difícil, porque quando a igreja chega, o evangelho chega, o povo Merna, que era o maior povo das 18 etnias da ilha, eles recebem o evangelho e eles, ao invés de se comportarem como Cristo, eles vão ao inverso e escravizam, eles roubam, eles matam, eles estupram, e tudo isso em nome do cristianismo, há séculos atrás. Sim. Então, quando nós chegamos para conversar com o povo Bara, eles não querem saber nada desse cristianismo, porque pertence a esse povo chamado Merna. Então, essa é a religião deles, essa é a nossa religião. Então, nós tentamos uma aproximação diferente com o filme Jesus, com uma demonstração viva do amor. Por exemplo, nós temos 230 crianças no nosso projeto. 230? Então, as crianças não têm roupa de frio. E nas montanhas, embora seja um contexto de África, é frio. Então nós descobrimos que em Madagascar eles recebem muita roupa doada da Europa, da Alemanha, Inglaterra, França, Suíça. Mas eles não doam, eles vendem lá. A corrupção é muito grande. E aí nós compramos roupas e numa forma talvez de demonstrar o amor de Cristo, nós fazemos isso. A minha esposa faz um trabalho de cuidado com crianças queimadas, com água quente, com feijão quente. E eles veem em nós esse amor, então as portas foram se abrindo. Então eu já fui junto com o pastor Emanuel, que é um pastor nativo da região. Nós temos uma parceria de projetos com os nativos, que nós apoiamos o trabalho deles. Então nós vamos para todas as vilas ao nosso redor, falando de Jesus e mostrando o filme, que de fato atrai muita gente, que eles querem ver de fato. Então nós temos alguns resultados de ter uma vila, por exemplo, que 200 pessoas se converteram. Que bênção. Então assim, por causa de Jesus, porque é Jesus quem ama, Jesus quem desperta, é Jesus quem salva. Como é que é para você ver assim uma pessoa recebendo Jesus, uma pessoa que nunca ouviu falar, uma pessoa que mora numa região assim considerada até, né, de tanta miséria, de tanta pobreza? Eu acho que é a realização do sonho missionário, né? Você vê uma pessoa se dobrando diante do Cordeiro. Nós temos a história de um feiticeiro, o maior feiticeiro da região, chamado Jean-Claude. E nós filmamos a vida dele também, assim, para fazer um vídeo. E ele se converteu através de um sonho que ele teve com Jesus. E ele vai na minha casa, ele fala assim: Fernando, eu quero comer o arroz do brasileiro. E ele vai lá em casa só para comer a nossa comida. E as pessoas falam: você não tem medo de deixar o seu filho com um cara desse, que era ladrão de gado, feiticeiro? Mas a Bíblia fala assim que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Ele é uma nova criatura em Jesus. Então assim, é uma alegria grande para nós poder ver pessoas se rendendo ao pé de Cristo e sendo de fato Deus abrindo portas para que o evangelho chegue a este povo, né? Nossa, que e não foi nenhum trabalho nosso, foi tudo Deus quem fez, os projetos, as estratégias, foi todas dadas por Deus, né? Não foi por nós. Eu acredito que tem muitas outras histórias por aí e a gente vai se encontrar, se Deus quiser, em outros momentos. Legal. Eu quero ouvir outras coisas também, mais um bebê chegando por aí também para aumentar a família, né? Vocês vão ficar aqui pelo Brasil por enquanto? Sim, nós não temos vacinação lá, então a vacina é muito difícil. Então nós precisamos ficar aqui pelo menos até os 6 meses de idade do neném para tomar as vacinas principais. Depois nós vamos fortalecer para vocês talvez voltarem. Em novembro, final de novembro, dezembro, nós estamos voltando para lá. Tá com saudade de lá? A gente sente muita saudade. Nós lembramos, olhamos o povo e eles nos escrevem, porque lá, embora seja vila,
tem Facebook. Tem Facebook? Tem. A internet chega gente. lá. Melhor Isso que é a muito TIM. bom. Isso é muito bom. Bom, Fernando, pra gente encerrar aqui, eu quero te agradecer muito. Muito obrigado. Eu quero pedir que quem está nos assistindo, que orem Amém. pelo projeto missionário mundialmente, né, que é feito por tantos outros Sim, missionários aí com que a gente certeza. nem conhece, não sabe das necessidades deles. Sim. E você que está sendo aqui conhecido contando a sua história, da sua família, que nós possamos orar. Se você não está indo para o campo missionário, que você ore, que você ajude, que você mantenha Amém. de alguma forma, Amém. né, ou financeiramente, ou então espiritualmente, mas que a gente possa manter, porque Amém. esse é o ID, É o ID esse é o de Cristo, cumprir. sim. Então eu quero que você termine falando para aqueles, né, que não conhecem ainda, para aquele que tem um chamado missionário, mas ainda não se atentou Pra para isso. isso, você deixa o seu recado. Bom. Fica à vontade. Olha, é muito difícil falar para vocacionados, porque cada um tem o seu tempo com Deus, né? Deus trabalha de formas diferentes com cada um de nós. Mas eu quero dizer para você que foi a maior decisão da minha vida, ter deixado o nada para ganhar o tudo de Deus e andar com Jesus. Você pode confiar, Deus vai sustentar, Deus vai te respaldar e Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele planejou para você. Então não engavete o teu chamado, apenas deixa fluir na presença de Deus, se relacionando com Cristo, e Ele vai te levar para onde Ele tem, o lugar que você tem para trabalhar com Cristo, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado. Nós pedimos que vocês continuem sempre orando por nós. Amém. Obrigada, Amém. querido. Obrigado. Deus abençoe. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.